Olá, eu saúdo todos com a paz do Senhor. Hoje inicia-se uma nova jornada aqui nesse canal, que é a busca e a leitura da palavra. Então, a partir de hoje, do dia 27 de janeiro de 2026, eu inicio essa jornada em busca de cada vez mais espalhar a palavra. E o capítulo de hoje, que eu separei para leitura e ter como base, é o capítulo 41 de Isaías. Porém, eu separei um versículo específico, que no caso, esse versículo é o versículo 10, que diz assim: Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha mão forte. Bom, nesse capítulo, o capítulo 41 inteiro, é Deus falando com o povo de Israel, que está passando por um período de desânimo, está se achando abandonado por Deus, temendo as potências da época, que estão ali parecendo ser invencíveis. São potências que eles acham que vão dizimar o povo de Israel. E eles se acharam abandonados da presença de Deus, abandonados por Deus, achando que Deus não iria salvá-los ou ajudá-los nesse momento. E então Deus fala no capítulo 41 inteiro sobre isso. Mais para frente, o Senhor diz ao seu povo, no capítulo 14, no versículo 14, diz: O Senhor diz ao seu povo: Você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu sou o Deus de Israel. Eu sou o seu Salvador e eu o protegerei. Nesse capítulo 41, mais especificamente nesses dois versículos que eu acabei de ler, no 10 e no 14, Deus ele mostra que ele é o nosso Salvador e que se a gente confiar nele, qualquer tipo de empecilho irá se dissipar, né? Como eu falei antes, o povo de Israel estava muito aflito, muito triste, desanimado, por conta de que eles acharam que Deus não estava com eles, só porque as outras potências do mundo na época estavam crescendo e se fortificando e pareciam ser invencíveis. Porém, não é bem assim que funciona. Deus, em cada parte desses versículos, ele deixa bem claro que ele é o nosso Deus. Ele é quem vai nos salvar. E o povo de Israel precisa ter confiança. O povo de Israel precisa ser forte. Trazendo para os dias atuais, a gente precisa ser forte. Nós não podemos apenas dizer que confiamos em Deus, mas não confiar verdadeiramente. Deus, ele deseja um coração sincero. Ele deseja um coração puro, um coração que mostre que confia nele e que deseja que a presença dele seja o alvo, o centro. Ou seja, o nosso coração, sendo sincero e confiando sinceramente no Senhor, é o caminho para a gente ter um pouco do que o povo de Israel não tinha, que no caso é essa confiança. Ou seja, se você está num momento hoje que você acha que Deus te abandonou, ou que você vê e fala: cara, eu não estou conseguindo frutificar, eu não estou conseguindo melhorar em algum âmbito da minha vida, será que Deus esqueceu de mim? Ou será que Deus está vendo o que eu estou passando? E eu te garanto e te falo, Deus está vendo o que você está passando. Em momento nenhum Deus deixa os seus filhos desamparados. Então, você tem que ser forte, mas mais precisamente você precisa ter o seu coração aberto para entender que Deus tem o tempo para fazer cada coisa, né? Como aqui diz: Pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Então a gente tem que sempre orar, independente se a situação está boa, se a situação está ruim, a gente tem que sempre orar pedindo para Ele força, porque Ele nos dá força, Ele nos ajuda. E confiar nele. Essa é uma palavra que eu, inclusive, recentemente na igreja, consegui dar uma palavra de oferta que está em Malaquias 10, que fala sobre isso, fala um pouco sobre a gente confiar, né? E essa questão de confiar no âmbito cristão, muitas vezes, para quem está entrando agora na vida cristã,
tem esse empecilho, confiar em Deus. Muitas vezes a gente não confia por achar que Deus não está olhando o que a gente está passando, por achar que Deus não está conosco na situação, em situações de saúde, em situações de precariedade financeira, até mesmo situações como fome e essas coisas, desemprego. E mesmo que você ache que nesse momento Deus não está olhando para você, eu garanto que Ele está. Ele está planejando a melhor forma de te dar uma notícia, te dar um amparo, né? Muitas vezes a gente não tem essa resposta imediata, mas é tudo no tempo dele, da forma que ele acha melhor para nós. O nosso coração, muitas vezes, ele é pedrificado. Por quê? Ele não se abre para qualquer coisa. E quando você vem do mundo e começa a se aprofundar na Bíblia, na vida cristã, você começa a entender que o seu coração não pode ser mais pedrificado. O seu coração tem que ser um coração aberto, para que você não possa guardar rancor ou mágoas ou tristezas. Mas mesmo assim, nós somos humanos, nós somos falhos. Nós temos esse costume de falhar. E independente se você falhou ou não, Deus pede um coração sincero. Jesus, ele se sacrificou por nós, nos livrando do pecado. Mas mesmo assim, Deus continua pedindo um coração sincero, um coração que se arrepende verdadeiramente de um erro, um coração que entende o seu lugar, um coração que busca ser melhor, que fala e é prospecto ao que fala. Fala e afirma e realmente quer seguir dessa forma. Então, que a gente possa ter um coração mais aberto, ter uma mente um pouco mais aberta também, porque temos que analisar com a razão, mas principalmente com o coração. Existem situações em que a gente se coloca, que a gente só pensa de forma racional, não usa o coração, não usa a empatia, não usa o nosso emocional, usa mais o racional. Muitas vezes a gente só pensa de uma forma negativa, até mesmo faz um julgamento, o que não é certo. Então, que a gente possa ter uma mente aberta, mas principalmente um coração aberto, para que a gente possa analisar situações, possa não ter medo, como diz aqui, não temas, não fiquem com medo, pois eu estou com vocês, e que esse nosso pensamento de não temer venha não só da confiança, mas também da intimidade que a gente tem com Deus. A gente, no nosso momento de intimidade com Deus, a gente pode frutificar coisas maravilhosas no nosso âmbito profissional, no nosso âmbito pessoal principalmente. E como diz no 14, o Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu sou o Deus de Israel. Eu sou o seu Salvador e eu o protegerei. Então, a gente tendo essa confiança, essa intimidade com Ele, a gente não precisa se diminuir também, né? Essa questão que fala aqui vem de antes, né, dos capítulos anteriores, porém, assim, a gente não pode diminuir o que a gente faz até mesmo. Como ele diz, eu sou o seu Salvador e eu o protegerei. Ele nos protege das situações, independente se as situações parecem assim inimagináveis, mas Deus é Deus do impossível. Ele é Deus de provisão, Ele é Deus de vida, Ele é a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida e a gente precisa entender que os ensinamentos que Jesus trouxe pra gente também se aplicam a tudo que a gente pode fazer hoje em dia. E essa é a minha palavra de hoje. Eu espero que você tenha entendido, espero que Deus tenha falado com você por causa desse vídeo. Vou fazer mais vídeos, pretendo fazer mais, esse é apenas o primeiro, com mais palavras. Eu estou pretendendo fazer 2 vídeos por semana. E que Deus te proteja, Deus te cuide, não esqueça que Deus te ama. E até o próximo vídeo. Valeu!